Há uma mesa posta, não qualquer mesa, mas a mesa do Cordeiro. Aqui, o pão fala de entrega, o cálice conta histórias de sangue e perdão. É o lugar onde o céu toca a terra, e o amor de Cristo reúne o que o mundo separou. Naquela noite, ele tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês." Depois, tomou o cálice e selou conosco uma nova aliança, não escrita em pedra, mas gravada no coração de quem crê. À mesa da graça, somos lembrados. Fomos alcançados, lavados e convidados a permanecer. Aqui não há títulos, nem tronos, apenas filhos. Um só pão, um só cálice, um só corpo. Cada pedaço fala de comunhão, cada gesto revela o Cristo em nós. Ele é o centro, e nós apenas parte do seu corpo. Hoje, ele ainda nos chama. Venham e comam, todos vocês. A mesa é dele, o pão é dele, a graça é dele. E ao redor dessa mesa sagrada, lembramos o que sempre deveríamos ser: um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Graças e paz, igreja. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, do capítulo 11, versículo 17 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante. É sempre um desafio subir aqui à frente. E aí eu sempre me apego a uma mensagem que uma irmã da igreja me trouxe uma vez, que assim tocou muito o meu coração. Ela me perguntou se eu estava ansioso. Ela falou assim: não, fica tranquilo. Se Deus usou até uma mula, pode ficar tranquilo que Ele vai usar você também. Então é o que me dá paz no coração, em saber que o Senhor pode nos usar. Vamos lá, vamos ler o texto juntos? 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não vos elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto uns ficam com fome, outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que beberem deste pão, comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, entre vocês há muitos fracos e poucos que dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento em que nós estamos aqui como comunidade, para celebrarmos algo tão especial, ó Deus, que o Senhor nos deixou.
para celebrarmos, Pai, a marca da nova aliança do Senhor, ó Deus. E que o Senhor possa se fazer presente nesse lugar. Use a minha vida, Pai, para falar com autoridade aquilo que é da Tua vontade, ó Deus. Não permita que saia nada da minha boca que desonre ou desagrade ao Senhor. E sede conosco nesse momento, nos trazendo a Tua verdade, ó Deus. E assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é uma parte da carta do apóstolo Paulo que ele direciona à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele é o fundador, ele é o plantador da igreja de Corinto. Ele viveu naquela região por cerca de 18 meses. Logo depois, ele vai para a região de Éfeso, e é lá da região de Éfeso que ele escreve a carta direcionada à igreja de Corinto. Paulo, ele escreve essa carta com um dos intuitos principais de advertir e corrigir a igreja a respeito de algumas divisões que estavam ocorrendo ali. Tinha divisões familiares, havia problemas familiares, isso estava gerando divisões entre as famílias, havia divisões de grupos, uns se diziam ser de Apolo, outros se diziam ser de Paulo, outros se diziam ser de Pedro e outros de Jesus. Então, Paulo, com o intuito de advertir, e o principal advertência que ele está trazendo aqui, é a respeito da divisão que estava acontecendo na igreja. Eles estavam se dividindo. E o texto em que nós acabamos de ler aqui, ele narra, Paulo está advertindo a respeito das divisões que estavam acontecendo no momento da ceia do Senhor. As divisões que estavam acontecendo no momento que deveria ser a celebração, que deveria ali expressar a união da igreja, a união como um só povo, a união por receberem um só sacrifício de Jesus, era algo que estava sendo marcado pela divisão. Paulo, ele começa a carta de 1 Coríntios elogiando a igreja e agradecendo ao Senhor pelo fato do Senhor ter sido abençoador com essa igreja. A igreja de Corinto vivia numa região rica e por isso era muito abençoada pelo Senhor financeiramente. E o apóstolo Paulo também elogia pelo fato de ali na igreja haver vários dons presentes. Ou seja, era uma igreja que nada faltava para eles. Eles tinham a mão do Senhor sempre operando. Eles poderiam ser marcados e conhecidos pelo fato de ali haver diversos dons, ou ali haver comunhão do Senhor, mas eles são marcados pela divisão. E Paulo vem e escreve com o intuito de advertir isso. A ceia do Senhor, diferente do que nós celebramos hoje, naquele tempo, ela era celebrada logo após a festa do ágape, ou festa do amor, ou refeição do amor. O que era esta festa do ágape? Era um momento onde cada familiar ficava responsável por trazer um alimento ali até a mesa, e ali eles partilhariam esse alimento entre comunidade, e logo depois desse momento de comunhão, de partilhar de comida, logo após isso era se celebrado a ceia do Senhor. Logo após esse momento de comunhão. Ou seja, o que deveria ser esse momento de partilhar de comida, esse momento de esperarem uns pelos outros para comerem juntos, porque eles ali estariam celebrando a ceia do Senhor, naquele momento ali eles estavam fazendo o quê? Eles estavam sendo excluídos, os pobres estavam sendo excluídos naquele momento ali. E Paulo escreve isso com o intuito de advertir isso, olha, vocês estão excluindo os pobres aí. As pessoas estão chegando, estão saindo pior do que chegou. No verso 17 diz assim: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não vos elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Olha que acusação forte do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, olha, as pessoas estão chegando aí, estão saindo pior do que chegou. Vocês estão saindo pior do que vocês chegaram aí. E essa é uma acusação muito forte que o apóstolo Paulo faz para essa igreja. Vai dizendo, vocês estão excluindo, está havendo humilhação entre vocês, algo que deveria ser a comunhão, algo que deveria ser a unidade, está saindo aí as pessoas piores do que chegaram. Nossa, que acusação forte que o apóstolo Paulo faz para essa igreja. Isso, assim, eu fiquei lendo e falei, nossa, que loucura. Uma reunião de crente, uma reunião da igreja do Senhor, onde as pessoas estavam saindo pior do que chegaram. E aí eu fico pensando assim, era mais fácil o apóstolo Paulo falar assim, não, isso aí não está funcionando, a reunião de vocês não está funcionando. Vai cada um para sua casa, cada um celebra a ceia do Senhor lá no seu lar, porque aí vai dar mais certo. Aí vocês evitam esse tipo de confusão, vocês evitam esse tipo de divisão, e aí é melhor. Mas o apóstolo Paulo não diz isso.
O apóstolo Paulo não adverte porque o erro não estava no encontro deles. O erro estava no coração, estava no ego de cada um, porque cada um queria ser superior ao outro. E eles não entendiam que a ceia do Senhor, esse banquete, nos reúne na mesma mesa. Eu costumo dizer sempre na doce, que a cruz de Cristo, ela nivelou todos nós. Ela nos faz debaixo dela, e não existe ninguém melhor do que ninguém. Nem os ricos, nem os pobres, e eles não entenderam isso. Eles não entenderam que não tinha pessoa acima de outra ali, que aquela mesa tinha espaço para todos, que aquele banquete era para todos, não só para os ricos. E o apóstolo Paulo não diz, olha, vai para sua casa e celebra a sua ceia sozinho, porque é mais fácil vocês viverem sozinhos. Não, ele não diz isso. E é uma igreja marcada por erros, é uma igreja que era acompanhada pelo apóstolo Paulo, e é uma igreja que não estava livre também dos pecadores. E eu fico pensando aqui também comigo. Talvez você chegou aqui, a gente teve uma série de estudos sobre igrejas saudáveis, e uma igreja saudável não está livre de ter pecador nela. Talvez você veio aqui e você pode ser uma pessoa que vai ser magoada por alguém. Alguém que vai te julgar, pode ser que tenha alguém aqui que vai te humilhar, que vai te excluir, assim como fizeram aqui. E nós não estamos livres disso. Mas o que nos traz é essa mesa, o que nos traz presente aqui não são os nossos gostos, não são as nossas vontades, mas é porque nós nos reunimos pelo mesmo sacrifício aqui. Porque o Senhor se entregou em nosso favor. Apesar dos nossos erros, a graça dele é estendida sobre nós. E com isso eu não falo com o intuito de justificar essas pessoas, mas é de apontar que nessa mesa há espaço para nós estarmos sentados só pelo fato do Senhor ter sido entregue por nós. E nós não fazemos nada por mérito para chegar a essa mesa. E é isso que nós precisamos entender. Porque uma igreja saudável, ela não está livre de erros, mas ela sabe para onde olhar. Ela sabe que os nossos pecados, a gente pode olhar para aquela cruz, e aquela cruz nivela todos nós, e aquela cruz tem graça para ser estendida sobre nós todos. Então, uma igreja saudável é uma igreja que sabe para onde olhar. E como nós sabemos se as nossas reuniões estão sendo para pior ou para melhor? Quando as pessoas, quando os pecadores, quando os perdidos não são bem recebidos aqui, quando eles são excluídos, quando eles são humilhados, quando as nossas reuniões são marcadas pelo egoísmo, quando nós chegamos aqui só com o intuito de escutar uma boa música, de escutar uma boa pregação e de se assentar e não participar. Nada disso é ruim. Escutar uma boa música, um bom louvor é bom, mas não é isso que nos traz até aqui. Nós não viemos aqui para assistir nada, nós viemos aqui para participar, e a ceia do Senhor é o momento de participarmos juntos como igreja. Então, como nós sabemos se a nossa igreja tem sido para melhor ou para pior? Se nós estamos excluindo os perdidos, se os perdidos não são bem acolhidos aqui, se os pecadores lá na nossa doce estão sendo humilhados, estão sendo excluídos, quando a nossa igreja só fica no clubinho, é só entre nós mesmos, e quem está perdido e quem chega não tem espaço para chegar à mesa do Senhor. E é isso que Paulo está advertindo aqui. É quando o pecador não sente vontade de vir e a chegar aqui. É quando o pecador não se sente bem recebido, não se sente pertencente à mesa do Senhor. A cruz do Senhor não foi confortável, e ela exige que nós saiamos do nosso comodismo, do nosso egoísmo, da nossa vontade, para a gente dar espaço para que mais pessoas acheguem a essa mesa. Nós precisamos então incluir e cuidar dessas pessoas, porque mais pessoas precisam e mais pessoas carecem da glória do Senhor. No verso 18 ele diz assim: porque primeiramente ouço que quando vocês se reúnem na igreja, há divisões entre vocês, e em parte eu creio, pois até certo ponto, importa que haja entre vocês facções, para os que são aprovados sejam manifestos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, em certo ponto, é importante que haja essas divisões entre vocês. Por quê? Porque isso é uma oportunidade para que vocês mostrem o caminho da verdade.
Que nem eu disse, nós estudamos aqui uma série sobre igrejas saudáveis e nós apontamos aqui vários erros que se é cometido, várias doutrinas que são pregadas erroneamente. Isso é uma oportunidade para a gente apresentar o caminho da verdade, para a gente apresentar o caminho correto. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, em certo sentido, em certo ponto, é importante que haja isso, porque isso para vocês é uma oportunidade de vocês apontarem a verdade do Senhor. Só que não era isso que eles estavam fazendo. Não era isso que eles não estavam apresentando ali uma verdade ou o caminho do Senhor, eles estavam excluindo, eles só estavam pensando em si mesmo, só estavam enchendo as suas barrigas. Os ricos enchiam as suas barrigas, saíam dali mais cheios do que chegaram, alguns saíam até embriagados pelo tanto de vinho que bebiam, e os pobres que trabalhavam, que talvez era um escravo recém-liberto, que trabalhou o dia inteiro, que ansiou por aquele momento, por chegar à mesa do Senhor, pois talvez era o último recurso que ele teria naquele mês, de ter uma boa alimentação, de partilhar de uma boa comida. Ele ansiava por aquele momento de estar na mesa do Senhor, e aí ele chegava ali pensando que ia compartilhar uma boa comida, em comunhão com os irmãos. Não, ele era excluído, ele era humilhado. Ele saía de lá triste, saía de lá humilhado. E é isso que Paulo adverte aqui. Não é a ceia do Senhor que vocês comem, ele diz assim. Pode ser tudo que vocês estão fazendo aí. Vocês podem estar comendo comida, pode estar enchendo a barriga de vocês, mas a ceia do Senhor não é. Porque a ceia simboliza a união. A ceia simboliza a união do Senhor, simboliza que há espaço na mesa para todos os pecadores. Porque o que nos traz aqui é o mesmo sacrifício. Então, o que era para ser a refeição do Senhor, virou uma refeição pessoal. O que era para ser comunhão, virou exclusão. O que era para ser celebrado o sacrifício do Senhor, ficou marcado como a satisfação individual de cada um. E Paulo adverte eles aqui. Ele traz algumas advertências aqui nesse versículo. Então, ficou marcada pela a exclusão social, estavam sendo excluídos, estava marcado ali com o coração egoísta dos coríntios, e Paulo dá algumas instruções no versos a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem e comerem em memória de mim. Paulo, ele está dizendo que transmite do Senhor o que também ele recebeu. Muitos acreditam que Paulo recebeu diretamente essa mensagem do Senhor. No momento em que o Senhor se apresenta a ele, muitos acreditam que ele recebeu naquele momento. E qual que é o significado do pão e do cálice na ceia do Senhor? O pão, sendo partido, quando a gente parte o pão aqui, ele simboliza o corpo do Senhor. Ele simboliza o corpo do Senhor sendo entregue em memória de nós, sendo moído, sendo partido, sendo rasgado em nosso favor. E o cálice, que é o vinho, simboliza o sangue, que é selado essa nova aliança conosco, com o seu povo. Então a ceia, ela é um memorial, ela é um anúncio. Ela é um anúncio para essa era, para esse povo, que olha, aquele sacrifício que nós recebemos lá no passado, não é só um memorial. Porque se fosse só para a gente lembrar mentalmente, era mais fácil a gente assistir um filme. Era mais fácil a gente assistir aquele filme que sempre passa no final do ano, de Natal. Eu esqueci o nome do filme. É esse aí mesmo. E aí, não é só isso, não é só lembrar, mas é participar. É participar porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Ele se faz presente através do teu povo, através do teu corpo, que é a igreja. E não é só uma lembrança, nós vivemos isso hoje nos nossos dias. Porque a morte dele é anunciar para os pecadores que, olha, aquela morte ali, ainda há esperança para você, porque aquele sangue derramado não se esgotou e ainda há esperança para você. Você que está perdido, o caminho é esse, o caminho é a cruz do Senhor, é a cruz do Calvário entregue, é aquele Deus que derramou o seu sangue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é um anúncio para essa geração que ainda há esperança, e se há fôlego ainda há esperança. E quando nós celebramos isso aqui, nós estamos anunciando que o Senhor ainda tem graça disponível para esses pecadores, e que o Senhor ainda tem graça disponível para nós, para nos perdoar, para purificar os nossos pecados.
E esse é um anúncio, é uma mensagem do Evangelho. Nós recebemos isso aqui, nós estamos entregando para esse povo de Deus, para que eles recebam também esse sacrifício, porque essa fonte não se esgotou. Então não é os ensinamentos de Cristo simplesmente que nos salvam, não é o seu testemunho, mas é também a morte dele, e é mostrar que aquela cruz não está vazia, que ele ressuscitou e que ele voltará ainda. E essa é uma mensagem de esperança para nós. Nós comemoramos isso aqui no anseio de que ele vai voltar um dia ainda e nos levará para a glória junto com ele. Então, o que você recebeu lá no seu batismo, que iniciou, que simbolizou a entrada da sua fé, na fé, e agora você está anunciando isso aqui como continuidade, como um anúncio de que, olha, eu continuo firme no Senhor, eu partilho desse pão e desse cálice ainda, e eu continuo firme nele. Porque o verso diz assim: façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, assim, não é só uma lembrança dos fatos, é uma memória recorrente que nós temos que fazer, que nós temos que celebrar sempre. Nós muitas vezes queremos nos esquecer da morte dos nossos entes queridos, porque isso nos traz dor. Quando um familiar, quando um amigo morre, e a lembrança desse fato muitas vezes nos deixa chateado, nos deixa triste, e nós queremos nos esquecer desse dia. Só que a morte do Senhor é uma morte especial para nós, e o Senhor constantemente nos alerta para o fato de a gente ter que lembrar disso sempre, de lembrar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus imutável, o Rei dos Reis, ele foi pregado na cruz do Calvário, e isso teve um custo muito alto. Teve o custo desse Deus ser moído, ter sido esmagado, ter o seu sangue derramado em nosso favor. Isso não é uma brincadeira quando nós estamos aqui. Então isso é algo sério. Paulo advertiu eles porque muitos estavam fazendo sem nem saber o que estavam fazendo ali. Então quando nós estamos aqui reunidos, é algo sério que nós estamos celebrando. É algo sério que nós estamos anunciando, muito sério, porque é o sangue e o corpo do nosso Senhor sendo entregue em nosso favor. Então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então qual que é o propósito principal da celebração da ceia do Senhor? É anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É que nem eu disse, é anunciar até que Ele volte, é a nossa responsabilidade, anunciar essa mensagem para que novos pecadores se arrependam e se acheguem a essa mesma mesa, para que se acheguem também a essa mesa cheia de graça para nos dar, mostrar que o sangue do Senhor ainda é suficiente para purificar os nossos pecados. E essa fonte não se esgotou. Ele não só morreu lá no passado, ele se faz presente aqui hoje. Ele se faz presente nesse lugar hoje através das nossas vidas. E esse é um anúncio até que ele volte. Então é olhar para trás, é lembrar do seu sacrifício, é lembrar daquilo que ele fez e apontar para frente, que ele vai voltar um dia, que ele nos levará para a glória como igreja junto com ele. Então é tanto olhar para trás, lembrarmos, e olhar para frente para anunciarmos essa verdade. Paulo fala aqui sobre participar indignamente. O que seria participar indignamente nesse versículo aqui? Não é a ausência de pecado algum na nossa vida, tá? Às vezes a gente tem um conhecimento popular de que é qualquer pecado que a gente cometeu durante a semana que nos faz indignos de chegarmos até a ceia, a mesa da ceia do Senhor. Não é qualquer pecado, tá? Até porque nós não deixamos de pecar. Você agora talvez tenha pecado esse mês, essa semana, hoje, ou talvez até no momento do louvor você pecou mentindo que o Senhor é o rei do seu coração. Então nós somos pecadores. Então nós precisamos lembrar do contexto que Paulo está escrevendo aqui. Qual que é o contexto? É o contexto do egoísmo, o contexto da exclusão. Eles estavam pensando em si mesmos, eles estavam enchendo as suas barrigas, e quem estava do lado, cada um com seus problemas. Você não comeu, você não chegou, o problema é seu. Qual que é o foco principal aqui então? É advertir o egoísmo, advertir a exclusão, advertir a falta de amor uns pelos outros, porque cada um pensava em si mesmo. Então era esse momento de briga, esse momento de contenda que era marcado pela igreja de Corinto, esse momento de divisão, e Paulo está advertindo isso.
Falando, olha, quando vocês bebem indignamente, ele vai falar para que cada um de nós faça um exame de si mesmo. Por quê? Os coríntios, eles eram especialistas em olhar para a vida do outro, examinar a vida do outro, falar da vida do outro, fofocar da vida do outro, mas quando era para eles olhar para o seu próprio coração, olhar para o seu próprio ego, e eles não eram bons nisso. Eles eram especialistas em olhar e apontar e julgar todos e excluir todos, mas quando era para olhar para si, quando era para olhar para o seu coração, aí eles não eram bons. Então Paulo está advertindo, olha, não é para vocês fazerem isso, vocês precisam examinar cada um a si mesmo, olhar para o seu coração, examinar os seus corações. Então o que é examinar? Examinar é olhar para os nossos corações e ver se há em nós algum pecado como esse. Se há em nós, aqui na igreja, divisões, se há em nós alguma virada de cara um para os nossos irmãos, quando o nosso coração está rancoroso com alguém, quando o nosso coração está com raiva, está com ódio de alguém, e é examinar para ver se há no nosso coração isso. E não é só, eu vi o problema e agora eu entendo que eu sou pecador. Não, eu vi o problema, eu me arrependo do problema, então eu tomo a atitude de pedir perdão, tanto ao Senhor, tanto para a pessoa com quem eu magoei ou com quem eu estou magoado. E é nesse sentido, não é só de examinar, ver que o problema existe e está tudo bem. É examinar, ver o problema, então tomar uma atitude para resolver isso. Através do perdão, através da reconciliação, através do abraço. Então nós precisamos de passos práticos para resolver esses problemas com os nossos irmãos na fé. Porque quando nós olhamos para o lado, nós estamos olhando para os nossos irmãos. Não porque, eu não lembro qual pastor que eu ouvi falando, que eu achei muito interessante, que a gente não escolhe os nossos irmãos. Nós estamos reunidos aqui porque um mesmo Pai nos adotou. Um mesmo Pai nos chamou para chegarmos a essa mesa. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Então, quando nós olhamos para o lado, ou quando nós vemos aqui para a igreja, nós não estamos vindo aqui pelos nossos méritos, pelos nossos gostos, ou meramente pelas nossas vontades. Nós estamos vindo aqui porque um mesmo Senhor derramou o seu sangue em favor de todos nós. Então, é isso que nos une, é o Senhor que nos une, é o Senhor Jesus que nos une. Mas qual a relação do batismo com a ceia do Senhor? Sempre quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor, é dito que se você já é batizado, se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar disso. Por quê? Porque o batismo, ele simboliza a nossa entrada na fé. Simboliza que quando nós viemos aqui e nos molhamos, tomamos banho na água aqui, nós estamos deixando o velho homem para trás, e agora tudo se fez novo, e agora diante da igreja nós estamos anunciando que nós deixamos a nossa vida para trás, nós deixamos o velho homem para trás, e agora nós pertencemos ao corpo de Cristo. E a ceia do Senhor é um anúncio contínuo de que nós ainda estamos em comunhão com Ele, de que nós ainda recebemos esse sangue, e que nós ainda estamos firmes no Senhor. É essa relação. Então, o convite para a ceia do Senhor é sempre esse, de quem primeiramente foi batizado e agora partilha dessa mesa. Que nós podemos ver em Atos 2, 41, 42, que diz assim: os que aceitaram a palavra foram batizados e perseveraram na comunhão, no partir o pão e nas orações. Então, assim, o batismo introduz a nossa vida, a nossa caminhada na fé cristã, e a ceia é um memorial que anuncia a nossa frequência, que anuncia o nosso pertencer ainda a essa mesa. Então, para você que ainda não é batizado, para você que ainda não fez, que não aceitou esse sacrifício, que não recebeu ainda, quero te dizer, ainda há espaço na mesa, ainda há esperança para você. Ainda há tempo de você tomar, de você ter sobre você essa responsabilidade, de você aceitar isso, de você dar esse passo. Ainda há esperança para você, porque à mesa ainda há lugar. Tem muito lugar para você vir até aqui. Eu lembro que quando eu vinha à igreja e eu não era batizado, eu ficava naquele anseio de participar do momento da ceia, porque era muito triste quando se passava com os elementos e eu não podia receber. E em certo ponto a gente precisa ansiar por isso, ansiar por participar dessa mesa. Eu quero dizer para você que anseie por isso. Venha, ainda há lugar na mesa para você participar. A cruz do Senhor ainda é suficiente para salvar você.
verso 27 diz assim: pois todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, se há entre vocês pessoas que estão tomando isso indignamente, vocês estão se tornando réu do corpo de Jesus. O que significa? Significa que vocês estão se tornando culpados da morte dele. Vocês estão se tornando igual a Judas, que traiu ele. Vocês estão se tornando igual os romanos que levaram ele à cruz. Vocês estão sendo o mesmo que pregou a mão do Senhor, que abriu a mão do Senhor, que derramou o sangue do Senhor. Você está se tornando igual aquele que deu a chicotada no Senhor. Você está se tornando culpado. Você é culpado da morte do Senhor. Nós somos culpados se tomarmos indignamente. É isso que ele está falando, vocês se tornam réus do corpo de Cristo. Vocês se tornam iguais, semelhantes àqueles que levaram o Senhor até a cruz, aqueles que fizeram aquilo com o Senhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele está dizendo que a mão do Senhor pesa sobre essas pessoas. Ele vai dizer, por isso há entre vocês vários doentes e muitos que dormem. Dormir aqui no contexto é morte, é as pessoas morrendo. Ou seja, ele está dizendo, olha, há uma consequência sobre quem toma esse pão e bebe desse cálice indignamente. A mão do Senhor pesa sobre a sua vida. Ou seja, por isso que há muitos doentes entre vocês, muitas pessoas estão morrendo entre vocês, porque vocês estão tomando isso aqui indignamente, vocês estão bebendo sem nem saber o que está fazendo. Muitos estão chegando aí, achando que está indo para um churrasco, achando que está indo para um momento somente de fraternidade, de comunhão, e não estão celebrando a ceia do Senhor. Vocês podem estar fazendo de tudo aí, menos a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. E vocês estão tomando juízo para si. Ou seja, eles mesmos estão seguindo os caminhos deles, estão indo para os passos de se tornar réu do corpo de Cristo. E a mão do Senhor estava pesando sobre a vida deles, pelos fatos de eles estarem tomando indignamente. Ou seja, a mão do Senhor, o Senhor traz juízo sobre a vida deles. E eu quero dizer que ainda há esperança para nós, porque essa mesa do Senhor não é um convite à perfeição. Quando nós nos examinamos, nós não estamos dizendo, olha, agora eu estou digno de chegar a essa mesa. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essa parte do exame, muitas vezes a gente acha que porque a gente não cometeu nenhum pecado sério, isso nos faz digno de chegar a essa mesa. E não, nós não somos dignos e nunca seremos, porque o que nos faz chegarmos a essa mesa é que nem eu disse, é o mesmo sacrifício, é o sacrifício do Senhor. É Ele que nos chama e é por meio dele que nós podemos chegar a essa mesa. Então, ao examinarmos uns a nós mesmos, nós devemos tomar cuidado com isso. Porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Sinceros sobre os nossos corações, como têm sido os nossos corações. Se há em nós alguma contenda, se há em nós alguma divisão, raiva, ódio de alguém, nós precisamos imediatamente tomar a iniciativa de pedir perdão. E ainda há esperança, que nem eu disse. O nosso batismo um dia foi um sim para o Senhor. E nesse momento da ceia nós estamos celebrando que esse sim continua verdadeiro na nossa vida. E isso, quando nós examinamos os nossos corações, nos arrependemos, nós estamos anunciando que esse sim ainda se faz presente na nossa vida hoje. Então, se há divisão entre vocês, se há divisão lá na doce de vocês, se há divisão na casa de vocês, é uma oportunidade, ainda há tempo para que você se reconcilie, porque a mesa do Senhor nos aguarda. A mesa do Senhor nos aguarda para recebermos isso, para recebermos desse sangue, desse corpo que é entregue em nosso favor. Ou talvez tenha aqui dentro pessoa com que você já não fala há muito tempo, uma pessoa que você está virado a cara já tem alguns dias, alguém que era muito seu amigo, mas depois de uma briga você pegou muita raiva e você nunca mais falou com essa pessoa. Ou talvez um irmão te magoou aqui presente, a pessoa te falou alguma coisa, te feriu com as suas palavras, te trouxe algo que te machucou. É um momento, é uma oportunidade de você curar essa ferida através do perdão, através de perdoar ou através de pedir o perdão para alguém. Esse momento da ceia é o momento de dizer sim, Senhor, me ajude a perdoar.
Me ajuda, Senhor, porque é o Senhor, só o Senhor que pode fazer isso no meu coração. Eu quero comer desse pão, eu quero beber desse cálice. Por isso, Senhor, me ajude a perdoar, me ajude a liberar o perdão, a receber o perdão. É um pedido de ajuda para o Senhor. Que nem eu disse, se ainda há fôlego, há esperança para nós. Então, se há divisão, esse é um momento de reconciliar. Esse momento antes de celebrarmos a ceia é um momento de reconciliar. Talvez essa pessoa não esteja aqui, é uma oportunidade para você ligar, é para você mandar uma mensagem, para você marcar um café, para resolver essa questão, pois o corpo de Cristo não pode estar dividido. Nós, como igreja, não podemos estar divididos, nós temos que estar unidos num mesmo propósito. E esse sacrifício que nós vamos celebrar aqui, nós estamos celebrando essa união. Essa mesma união recebida da parte do Senhor. Então, se há algum egoísmo entre nós, é o momento de você olhar para o lado, é o momento de você parar de pensar no carro novo que você precisa comprar, na casa nova que você precisa comprar, na faculdade que você precisa fazer, nas contas que você precisa pagar, porque talvez do seu lado tem pessoa que está morrendo. Tem pessoa que está perecendo, que nem o apóstolo Paulo disse aqui. Tem pessoas que estão implorando um abraço, quase morrendo do seu lado, e talvez nós estamos pensando só em nós mesmos, na nossa barriga que nós precisamos encher, no nosso vinho que nós precisamos beber, assim como eles estavam fazendo aqui. Esse é o momento de você deixar o seu ego de lado e olhar para o lado, porque talvez do seu lado tenha pessoa morrendo e você não sabe. E você pode estender um abraço, você pode estender a sua mão, você pode estender a sua ajuda. E lá na sua doce também é uma oportunidade para você fazer isso, de estender, de parar de pensar em si mesmo e olhar para o lado. Porque a ceia do Senhor é dizer que nenhum de nós andamos sozinho. Nós estamos unidos aqui pelo mesmo propósito, é dizer que nós estamos juntos em comunidade, e se há alguém doente, nós nos preocupamos com essa pessoa. Se o corpo de Cristo está doente, nós devemos nos preocupar, porque é um momento de celebrarmos a união, e unidos estamos em Cristo. Então, se há frieza espiritual, volte à mesa do Senhor com fé. Talvez você esteja distante do Senhor, você esteja frio na fé, cansado pela correria da vida, pelo cansaço do trabalho, pelas muitas responsabilidades que você tenha. E esse é um momento de renovação. A ceia do Senhor é um momento de renovarmos a nossa fé, de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, porque Ele se faz presente nesse lugar. Então tenha fé nisso. Coloque diante do Senhor talvez a sua frieza espiritual, pois o Senhor ainda tem poder para nos concedermos, pois a sua fonte de poder é inesgotável e a sua fonte de graça também. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Deus, que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, ó Deus, reunidos aqui, Pai, nesse lugar, ó Pai. Tenho certeza que é a Tua graça, que o Senhor se faz presente nesse lugar, ó Deus. Por isso fale aos nossos corações, ó Pai. Nos dê, Pai, nos dê a direção para sermos conduzidos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Deus. Se há divisões entre nós, ó Pai, se há egoísmo muito presente em nossos corações, ó Pai, quebrando, ó Deus, porque o Senhor, o Teu sangue, o Teu sacrifício, Pai, quebrou os muros que havia entre nós, os muros que havia entre nós e o Senhor, ó Deus, e que nós possamos enxergar isso, que essa mesa, Pai, possa receber novos perdidos, novos pecadores através da nossa vida, ó Pai, através da pregação da palavra, Pai, através da manifestação do Senhor em nós, ó Deus. Por isso, Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz em nosso favor. Muito obrigado pelo Teu sangue derramado, ó Deus, e que nós acreditamos que ainda é fonte de graça para nós hoje, porque o Senhor não só morreu, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor voltará ainda, ó Pai, para levar a Tua igreja, ó Deus, e que nós possamos anunciar em verdade essa mensagem, ó Deus, que nós possamos ir para os perdidos, para os doentes deste mundo,
dessa terra, desta cidade, anunciando, Pai, que ainda há espaço na mesa, porque uma só mesa há, porque o Senhor nos chama e nos convida a ela, porque é o Senhor quem prepara essa mesa, é o Senhor que entrega essa mesa em nosso favor, e que nós possamos receber, ó Pai, essa verdade e anunciar essa verdade até que o Senhor venha, Pai, até que o Senhor volte. Por isso nos dê forças, nos dê, Pai, a paixão e o amor, e que essa chama em nós nunca se apague. E se há pessoas aqui que ainda não reconheceram o Senhor, que ainda, Pai, não chegaram a essa mesa, que ainda não receberam, ainda não fizeram essa escolha, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro aos seus corações, que o Teu Santo Espírito possa quebrar, ó Deus, quebrar os muros e as barreiras que possa haver, para que ele entenda que ele pode receber esse sacrifício e esse sangue do Senhor, porque o sangue do Senhor é poderoso, ó Deus, e que ainda há espaço nessa mesa para recebê-lo, e que essa pessoa possa tomar essa decisão, porque é a melhor decisão que nós podemos tomar, e que ela seja convidada a experimentar dessa mesa e anunciar até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado, Pai, porque a sua graça se renovou sobre nós mais um dia, e que o Senhor se fez presente conosco mais um dia, e que nós possamos celebrar essa ceia aqui com muito amor, com muita alegria em nossos corações, ansiando sempre por esse momento, ó Deus. Eu oro e agradeço por tudo em nome de Jesus.